isso que nós vamos ver hoje. Vou mostrar aqui, assim, 3 tipos de pessoas que o diabo manda literalmente para quem está crescendo espiritualmente, principalmente para quem está no ministério. Quem está querendo chegar, bem mais rápido ainda. Então, para que as pessoas não fiquem enganadas, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da revelação da palavra, o Espírito Santo nos fortalecendo, nos ensinando, como ele está fazendo aqui. Como que você tem que orar? Como que você tem que proceder para você não ser derrotado? Porque conforme está havendo um crescimento espiritual para haver o avivamento, na própria vida o avivamento, não fica pensando na vida pessoal, onde Deus está inteiramente na sua vida. Isso é um avivamento, que você ora e acontece, que você recebe, o Senhor está dando crescimento espiritual enquanto vai lapidando, enquanto Ele vai purificando as nossas vidas, para o avivamento que precede a vinda de Jesus no arrebatamento. Vai ser uma coisa rápida. Então o diabo, ele está lutando muito contra isso, porque ele quer todo mundo para ele. Então nós precisamos estar firmes, de alerta e estruturados na palavra, com os ensinos que o Espírito Santo nos dá. Que jeito orar, que jeito proceder, que jeito fazer. Nós não estamos sozinhos, Ele está presente. Então não lute com a sua força. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 17. Porque eu vou falar aqui hoje que nós temos que, nas ofensas, receber a paz. Foi o que o Senhor ministrou aqui para nós hoje. Ele já veio antes. Vocês estão percebendo? É o que eu vou ensinar. Se você não tiver a paz, nas ofensas você está destruído, está no cativeiro de Satanás. Ele vai te manobrar a vida até o fim, você não vai ter nada. Está valendo isso? Amém. É bom saber. Então, nós vamos ver aqui, versículo, Mateus 18, eu falei? Mateus 18, versículo 7. Veja o que Jesus está falando. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos. Mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Quando ele fala escândalo, tem uma tradução, e o que vem exatamente do hebraico, isso daqui é ofensas. Você pode escrever aí na tua Bíblia. Por causa das ofensas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque esse é o alvo do diabo, é o que ele sabe fazer. Só que ele usa pessoas. É isso que ele faz. Então, Jesus já está falando, olha, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, as ofensas. Então, o mundo é ofensa. Você sabe. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Ai do homem pelo qual... Aquele que é usado pelo diabo para fazer isso. Tá? Então, o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo vai nos preparar contra estas ofensas que virão. Você tem que ser forte. Se eu já não tivesse sido preparada lá atrás, eu já tinha caído há muito tempo. Há muito tempo. Nunca ia ter ido para Tulsa. Nem tinha chegado nesse passo de ir pela primeira vez, vamos dizer. Tá? Então, eu posso passar alguma coisa sobre isso para a sua vida. Eu já fui experimentada nisso. E isso acontece direto. Mas o pecado é eu guardar a ofensa. Eu ficar ofendido. Isso é um super pecado que nós não podemos ter. Que os seus ouvidos espirituais estejam abertos. Em nome de Jesus, recebam essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, age para que todos entendam e recebam revelação através do Espírito Santo sobre esta palavra que vai fortalecê-los e protegê-los contra todo o ataque do diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então o Espírito Santo vai nos ensinar, ou seja, nos preparar contra as ofensas. Que a ofensa vai vir de todo tipo e mais. Só que o diabo vai escolher 3 tipos de pessoas para virem te ofender. E foi o que aconteceu com Jesus. Então a Bíblia nos mostra tudo, né? Porque, gente, na verdade, são as pessoas que são o canal que se oferecem para o diabo.
como canal das ofensas. Mas você pensa que a pessoa que está trabalhando lá numa loja, no banco, ou num estabelecimento qualquer, ou sei lá? Não, é dentro da igreja. Cristãos. E o pior, que muitas vezes são cristãos, assim, até diríamos maduros. Porque tem o Espírito Santo, falam a palavra com eloquência. E são as próprias pessoas que o diabo vai usar. Então, tem que estar de alerta para você não cair. Para ninguém cair. Eu não estou falando isso para você, para mim também, eu fico vigiando. Tá? Porque tem que ser obediente. Então, se o diabo fez isso com Jesus, mandando as ofensas e tudo mais, ver se o diabo pegava ele vai fazer conosco. Só que o diabo nunca pegou Jesus. Por isso que é bom você ler bem os evangelhos, para ver como que Jesus saía dos ataques. Dos invejosos, dos perseguidores, dos falsos profetas, dos inimigos. Como que ele saía? É isso aí que é o exemplo a nós. Ah, você disse que ama Jesus? Está lá em 1 João. Então ande de acordo com ele andou aqui na terra. Está escrito lá. Então vamos ver aqui Marcos 15, tá? Então são os tipos de pessoas que o diabo vai trazer para ofender. Marcos 15. Nós vamos ver dos versos. Está valendo isso? Amém. Então, tem muita gente em casa que quer crescer ou que já tem um ministério, precisa saber bem disso. Isso acontece direto. E mais, que ninguém seja um canal para isso também, né? Pelo amor de Deus. Porque Deus está de olho, hein, nas ofensas. Quem faz? Tem gente que pensa que Deus não está nem de olho. Está assim, Deus está de olho em tudo. Tudo vai ser julgado, tudo. É porque agora não é no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, já cai morto aqui. Não, ou sei lá, excluído. Não é, tá? Então veja só, o primeiro tipo. Vamos ver o versículo 16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificar. Então, a primeira coisa que vai acontecer com você é pessoas te caçoando dentro da igreja. Que é o que eles estão fazendo com Jesus. Não aceitando o que você é em Cristo Jesus. Porque é uma inveja, na verdade. A pessoa, no fundo, nem percebe que tem inveja. Então faz caçoada com palavras, com piadas. Isso aí, a gente sofre direto. Pessoas dentro da igreja, sabe? Usam palavras bem malignas para te ofender, caçoando de você. Entende? Pode falar de qualquer coisa sobre você, do seu caráter, do seu jeito, da sua posição, não interessa. Vão fazer piadinhas malignas, te ofender. Foi o que fizeram com ele aqui, tá? Mas isso vai vir de pessoas que te conhecem. Não um que chegou hoje aqui, que eu nunca vi. Não, pessoa que te conhece. Vai te ofender. Vai caçoar de você. Então você tem que estar forte. Você tem que estar para cima. Como Jesus, ele não falou nada, não se defendeu. Não adianta se defender. Porque isso é um espírito maligno. Você não se defende dele. É Deus que arranca ele. Quando você tem o amor de Deus em você. Que você vai perdoar essa pessoa. Porque ela te ofendeu. Você vai chegar na sua casa, na oração, você vai perdoar essa pessoa. Depois você esquece que houve isso. Acabou, não entrou. Não pode deixar entrar. Porque a pessoa ofendida, quanto mais ela é ofendida, mais ela deixa as coisas entrarem nela. Às vezes nem é.
e ela já leva o mal, porque aquela ferida já está desse tamanho. Então precisamos tomar cuidado disso, tá? Então, muitas vezes acontece isso, as pessoas ficarem contra e essas atitudes, e às vezes a gente pensa, mas o que eu fiz para essa pessoa não me tolerar? Você não fez nada, foi enviada pelo diabo. Simplesmente foi enviado pelo diabo. Não é bom você saber? Não, esse tipo está aqui porque o diabo mandou, mas escuta, eu não vou entrar nesse tipo. Acabou. Estão me acompanhando, gente? Porque o diabo está dentro da igreja, só que ele vem nas pessoas. Ele não vem entrando aqui de chifre, garfão, e sei lá, gente, e fogo, saindo da língua. Né? Sai de outro jeito, né? Vai que sai. Entendeu? Na pessoa, que a pessoa até sabe. Mas é uma pessoa zombadora, caçoadora. Tudo que fala, caçoa de você. Isso está direto aqui dentro da igreja. Tá? Então você tem que orar para você ficar firme, forte e nem ligar. Porque isso é um diabo que está na pessoa. Que ninguém seja isso, né? Então perceba-se. Perceba-se de que isso nunca mais pode acontecer na vida de um cristão. Porque isso é maligno, é do diabo, quando você faz uma caçoada. Ou você está parecendo não sei o quê, sabe assim? Umas coisas dessas. Isso é diabo. Caçoando. Isso é porque a pessoa sempre foi do diabo, nós éramos antes. Mas agora isso não pode ter mais, porque isso a pessoa está sendo o canal do diabo para ofender um servo de Deus. Um filho de Deus. Vocês estão, isso aí, essas piadas acabaram, não tem piada. Não tem graça. Tem coisas assim, delicadas, gostosas que acontecem, né? Que nem o pastor Dei falava assim, mas Adão tem umbigo, não. Umas coisas assim que não tem nada que vai ofender ninguém, sabe? Precisa tomar um cuidado, tá? Então vamos ver agora o segundo tipo em João. Quando a gente vencer esse diabo, esse primeiro, aí vai passar um tempo, ele vai mandar outro, tá? Não se preocupe, que nunca mais vai vir outro. Puxa, eu nem sabia. Mas então, esteja protegido no amor de Deus, porque vai vir outro. Tá? Senão você não aguenta. Você cai fora de Deus. É isso aí. Então vamos ver o segundo tipo, João 5. É bom saber, não é, gente? Porque a gente está cercado disso, mas meu Deus, o que eu estou fazendo? Não, você não está fazendo nada, é o diabo que mandou. Fica aí na tua. Tá? Fica na sua. Então vamos ver, João 5, versículo agora 39. Jesus está dizendo para os fariseus: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ele está dizendo, vocês têm as escrituras, já ouviram falar sobre o Messias, né? E que através dele vocês terão a vida eterna, né? E são elas mesmas que testificam de mim. É bem isso que ele está falando. Ele está falando com os líderes religiosos, que é o pior escalão que existe. Aqui no caso, que rejeitaram Jesus, que são os fariseus. E os fariseus estão dentro da igreja cristã ainda, que é um espírito maligno. É um diabo, são demônios que estão dentro da igreja e que rejeitam a verdade. Eles viram Jesus, não quiseram aceitar que era. Não todos, claro. Teve os que tiveram os que aceitaram. Mas a grande maioria da liderança não quis. De jeito nenhum. Viu, conhece as escrituras, esse é o fariseu. E não aceitou a verdade. Então hoje, esse tipo está dentro da igreja. Você está andando neste caminho de conhecer a verdade, de andar na verdade, de servir ao Senhor. Mas tem os que inventam, que andam na doutrina de homens. Como Paulo fala, e todas as escrituras, das cartas, das epístolas, eles estão sempre alertando destes falsos profetas, que nós acabamos de ver agora, que estão inventando uma doutrina, que não aceitam a verdade. Quando você fala, mas é assim que anda com o Senhor, eles vão falar que não.
Então, se você falar assim, ó, que tem que amar, e quando você quer ensinar a verdade para eles, este é o caminho, gente, arrepia o pelo, eles ficam tão nervosos e falam que você está inventando, que não é assim que anda, porque você não ama. Não, você está querendo corrigir. E o fariseu fala, não, ele não aceita a verdade, é o mesmo espírito. Ele vai falar, você não ama, porque amar para a doutrina errada dentro da igreja é você aceitar o pecado, aceitar o erro doutrinário, aceitar o que qualquer um fala. Não, é a revelação do que o Espírito Santo está ensinando. Quando tem que corrigir, tem que corrigir. Vocês estão acompanhando, né? Então o fariseu é esse tipo, que jamais se submete à verdade. Ele faz o que dá na cabeça, com orgulho. Vocês estão acompanhando? Não é submisso, é o que nós temos que ser. Obedientes, submissos, ter um coração que aceita o ensino, um coração de aprendiz. Nem todos têm, não aceitam o aprendizado, por causa do orgulho. Então esses são fariseus, não querem em hipótese alguma a verdade. Essas pessoas sabem, tem muitos dentro da igreja que sabem versículos, falam da palavra, são pessoas que têm assim, sabe, até uma oratória boa, fala muito bem, mas eles não conhecem a verdade, eles nunca estudaram, nem sabem como estudar a palavra, nem sabem como estudar a palavra para chegar na verdade. Simplesmente o que essas pessoas falam é o que ouviram de outros no púlpito falando e sai repetindo, sem ter o fundamento daquilo. Então o fariseu é esse, vocês estão me acompanhando? Amém. Que existe, você precisa ter conhecimento da palavra para você se defender desse espírito. Só que a sua defesa é não cair na deles, porque você vai ser agredido verbalmente e com outras atitudes por essas pessoas que vão ficar contra você, vão trazer divisão. Vocês estão acompanhando? Não aceitem hipótese alguma. Então Jesus está irritado com os fariseus aqui. A gente vê nas passagens como Jesus está irritado. Puxa vida, vocês têm as escrituras, né? E acham que através dela vocês têm a vida eterna. Só que elas falam de mim. Ele está falando a verdade e eles querem já pegar a pedra e tacar nele e jogar ele para o precipício abaixo. Então, essas pessoas trazem divisão dentro da igreja, porque não aceitam o caminho correto da verdade. Nunca estudaram a palavra como tem que estudar, porque é o Espírito Santo que ensina. Que jeito que estuda a palavra, vocês estão acompanhando? Então, os fracos seguem, os que não estão atentos e por si mesmo não querem a verdade, seguem, são ovelhas que seguem esses fariseus. Mas eles vêm dentro da igreja, de qualquer igreja, vem direto, eles aparecem, então vocês têm que tomar cuidado. Então vamos ver agora o terceiro tipo, que é Salmos 41, mas então o diabo vai trazer o fariseu, tá? Não se preocupe, que também vai trazer o fariseu, que vai querer questionar, inclusive com você. Salmo 41. Vamos ver então agora o terceiro tipo, que também não é fácil, esse aqui, Jesus, não tem nenhum fácil. Versículo 9 de Salmos 41, olha, diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, eu comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso é uma profecia que só aconteceu em João 13. Aqui, Davi está profetizando o traidor de Jesus, que só aconteceu em João capítulo 13. Vamos lá. Então é esse aqui que vai vir agora, o traidor. E esse está por toda parte. 13 de 18, vamos começar no versículo 18 e até o 27. João 13. Então, Jesus está na ceia, né, na última ceia, e ele diz, João 13, versículo 18:
Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Então, ele fala de Salmos, que ali ele está falando de Jesus. Por isso que eu digo que todas as páginas da Bíblia, do Antigo Testamento, fala de Jesus. Tá? Salmos. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Então, o Judas, que o diabo vai trazer para nós, ele já trouxe para mim várias vezes, e vai continuar trazendo. E vai trazer para você. Se não trouxe, vai trazer. Então, o Judas é alguém do seu relacionamento. Alguém que você conhece. Tá? Isso que é duro. Não é lá dentro da tua casa, o Judas. Nem é o teu vizinho. Nem é lá no teu trabalho, é na igreja. É sério ou não? Então, você quer crescer espiritualmente? É aqui mesmo que ele vai aparecer. Tá? Então, vai vir um soldado romano que vai caçoar de você. Não tem como. Sempre vai ter um soldado romano dentro da igreja caçoando de você. Para te ofender. Para criar uma raiz de amargura. Para você desistir. Para você ficar ofendido e ficar cativo ao diabo. Ele vai fazer isso. Depois ele vai trazer um fariseu. Que sabe toda a palavra e não aceita a verdade. Não aceita o que realmente Jesus ensinou. Ele vai contestar você e ele vai dizer que é o caminho dele que é o certo. E se você quiser ainda mostrar o certo, ele não vai aceitar. Não, eu oro em línguas. Eu sei muito bem, eu adoro a Deus. Eu sei muito bem. É esse tipo, hein? Com essas palavras. Tem nada a ver, nem orar em línguas, nem adorar a Deus. Tem a ver de ter revelação da palavra de Deus. Porque está adorando com a boca para fora, está orando em línguas com a boca para fora. Não tem nada de Espírito Santo ali. Porque não tem mudança de vida. Faz o que quer, não se submete a Deus. Então o fariseu também vai aparecer. E o terceiro é o Judas, que está no seu relacionamento. Faz tudo para você. Te agrada, ajuda, faz tudo. E nossa, mas é um amigo que frequenta até a sua casa, que está com você dia e noite. Isso aqui Judas andou com Jesus todo o tempo do ministério de Jesus. Dormia lá junto, comia junto, viajava junto. E mais, operou em poder e milagres. E libertação. Quer dizer que é uma pessoa que tem o Espírito Santo, mas não tem uma vida transformada. Não é regenerado. É aquele tipo que a carne não está crucificada. Então o dom está lá, mas a pessoa vai cair. No fim a pessoa vai cair. Vocês estão acompanhando? Jesus. Que o Senhor abençoe todos que estão em casa com as suas intenções. Que o Senhor age agora para a união dos lares, das famílias. Que a tua luz entre nessas famílias, nesses lares. Para santificar essas famílias, esses lares. Em nome de Jesus.